A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é A Libertação do Pecado. Preste atenção. Números capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo o leproso, todo o que padece de fluxo e todo o imundo, por ter tocado em algum morto. 3 tipos de pessoas não podiam fazer parte da congregação dos filhos de Israel: o leproso, que padecia do fluxo que havia tocado no morto. Todos eles são tipos de diferentes aspectos. A lepra simboliza o pecado passivo. O fluxo é o pecado mais ativo. E tocar um cadáver é o pecado por associação. O pecado pode acontecer de 3 formas: por omissão, quando não fazemos o certo; por comissão, quando fazemos o errado; e por associação, quando nos associamos àquele que comete o pecado. Muitas pessoas pensam que não há nada de errado em assistir certos programas na TV, filmes e shows. De fato, podem estar tocando em cadáveres, cometendo pecados por associação. Se você assiste a um vídeo pornográfico, mesmo que você não tenha feito nada, apenas assistido, você se associou ao pecado daquele filme. O Senhor resolveu problemas do pecado em todos os níveis. O primeiro milagre de Jesus mencionado em Mateus, logo após o Sermão do Monte, foi purificar um leproso. Mateus capítulo 8, verso 2. Depois, em Mateus capítulo 9, verso 20, ele curou uma mulher que padecia do fluxo por 12 anos. E sobre os mortos, sabemos que o Senhor os ressuscitou. Isso significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Precisamos confessar mais essa verdade e desfrutar mais da realidade do Evangelho da Graça. Todo crente já foi liberto do pecado, mas poucos de fato acreditam nessa afirmação. Eles veem diariamente fatos que parecem contradizer essa verdade. Todo o problema acontece porque não entendemos claramente o que significa ser liberto do pecado. Libertos pelo Evangelho, não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há dor que Ele não possa aliviar, não há doença que Ele não possa curar. Ele está acima de tudo e Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas estão tão conscientes de pecados, fracassos, falhas e derrotas, que é difícil crer que onde abundaram tantas quedas, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Todos nós precisamos estar constantemente conscientes da graça de Deus e não do pecado. Precisamos ter consciência de cura e vitória, não de doença e de derrota. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho é poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho quando pregamos o Evangelho. O poder de Deus é liberado. O poder de Deus é salvo para a salvação. A palavra salvação aqui é soteria, que significa não somente ser salvo do inferno, mas essa palavra inclui também cura, libertação, restauração, preservação, proteção, prosperidade. Nós recebemos tudo isso por causa do Evangelho, que é poder de Deus para salvar. O nome do Senhor é Yeshua, Salvador.
O seu nome está incluído tudo isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho não é a revelação do pecado, mas a revelação da justiça de Deus pela fé. Aquele que recebe e crê no Evangelho é feito justo. Essa justiça é um dom de Deus. Romanos 5,17. Esse justo agora vai viver pela fé, porque ele mesmo não vê em si a justiça que Deus diz que ele recebeu. Ele recebeu a justiça pela fé. A justiça pela fé é a chave para cada bênção de Deus. É a fundação por meio da qual Deus pode nos abençoar. Se você crê que é justo pela fé, você viverá todos os dias. Nós estamos conscientes da presença do pecado em nossos pensamentos, sentimentos, em nossa carne. Por isso precisamos crer que recebemos justiça da fé. Deus nos vê como justos, mesmo quando muitas coisas nós não vemos assim. No meio de qualquer sensação ou consciência de pecado, precisamos declarar ousadamente que somos justiça de Deus em Cristo. Quando fazemos essa confissão, nós somos justos pela fé, como diz o texto de Romanos 1,17. Por causa dessa afirmação, algumas pessoas dizem que estamos autorizando o pecado, mas não é isso que proclamamos. Depois de afirmar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo também foi mal interpretado. Alguém disse: então vamos pecar mais para termos mais graça? Paulo responde que o crente não pode mais viver no pecado, pois já morreu para ele. Romanos 6,1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que morremos para ele? Há um ensino comum que diz que o crente precisa aprender a morrer para o pecado. Mas isso é um erro. A palavra de Deus diz que nós já morremos para o pecado. Agora, o pecado não tem mais poder para nos condenar, porque quem morreu está justificado pelo pecado. Eu morri para o pecado. Romanos capítulo 6, do verso 10 e 11 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, viva para Deus. Assim também vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos nessa palavra, que nós fomos libertos pelo Evangelho, nós fomos libertos do pecado, nós fomos perdoados, justificados, altamente favorecidos. Por isso nós tomamos posse e erguemos a cabeça e nos aproximamos do Senhor com ousadia, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor. Nessa hora, Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que elas tenham essa revelação e elas tenham clareza da libertação do pecado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que são libertas do pecado. Que Deus multiplique favor sobre a sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um mantenedor, um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, que vocês podem fazer uma oferta generosa, porque nós cremos que toda semeadura gera colheita. E ao fazer uma semeadura, Deus vai multiplicar a sua semente. Você terá uma colheita extraordinária no nome de Jesus. Nos ajude, porque toda oferta que recebemos, nós entregamos cesta básica para aqueles que nada têm. E também levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor. Por isso nos ajude. Deus vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. Amém?